Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje é uma sequência, então essa aqui é uma sequência da aula de dentes, sendo a parte 2, onde nós vamos trabalhar especificamente a anatomia da coroa do dente, né, da coroa dental. Então nós vamos analisar, né, bem a fundo aí todas as estruturas anatômicas, né, então a terminologia das estruturas anatômicas da coroa dental. Né? E aí, obviamente, nós vamos trabalhar na anatomia da coroa dental, tanto dos dentes anteriores, incisivos e caninos, como também dos premolares e molares, tá certo? Espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês entendam, compreendam e estudem bem este assunto sobre a coroa dental. Bom, então vamos lá, pessoal, começando, né? Quando nós observamos, então, a coroa do dente, nós temos aqui, né, nessa imagem superior aqui, um dente incisivo, tá? Um exemplo de um dente incisivo. E aqui essas três imagens nós temos aqui, né, um exemplo de premolar e molar, tá? Então aqui, ó, dente 37, ele já é um dente molar, tá ok? Esse aqui, ó, dente molar, tá certo? E aqui nós já temos, né, um desenho aí representando o molar, tá? Tanto o molar quanto o premolar, eles vão apresentar praticamente quase que as mesmas características, tá certo? Só vai mudar um pouquinho o formato aí, mas são as mesmas características, certo? Então o que acontece? Nós temos algumas terminologias, algumas estruturas aqui que nós vamos começar a analisar e nós vamos entender que algumas só vistas em dentes anteriores, ou seja, incisivos e caninos, e outras somente em premolares e molares, tá? Bom, então vamos começar. Nos dentes incisivos e caninos, na face lingual, ou seja, naquela face posterior dos dentes, observa-se uma saliência, tá? Chamada de cíngulo. Então, o cíngulo ele é uma saliência no terço cervical, ou seja, na parte mais, né, voltada para a raiz, que é chamada de terço cervical, que fica na face, então, lingual dos dentes incisivos e caninos. Existe a cúspide. A cúspide são saliências piramidais quadrangulares que existem nos premolares e nos molares. Então, quando nós observamos, por exemplo, aqui um molar, tá? Nós observamos que ele vai apresentar uma saliência aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Essas saliências, né, como se fossem elevações, são chamadas então de cúspides, certo? E as cúspides vão ter algumas estruturas aí presentes nela, tá? Então aqui nós temos alguma, né, denominada aí as cúspides e nós temos a nomenclatura de cada cúspide, né? Então lembrando aqui, ó, que aqui nós temos a face mesial, que é mais voltada para o meio do corpo, e a face distal, tá? Aqui é a lingual, que é a posterior, e a vestibular, que é a anterior. Então, essa cúspide número 1, ela vai ser chamada de mésiolingual. A número 2, mésio-vestibular. Mésio-vestibular, mésiolingual. Disto-vestibular, disto-lingual. Ok? É o que nós observamos aqui no caso do contrário, tá? Então aqui mesial, distal, lingual e vestibular, tá? Então essa aqui, ó, é a número 2, que é chamada de mesiovestibular. Essa de baixo aqui, tá? É a número 1, que é chamada de mesiolingual. Essa aqui, ó, é a número 3, chamada de distovestibular, e essa aqui é a número 4, chamada de distolingual, né? Fazendo então uma comparação aqui, certo? Mas o que vai acontecer? Cada cúspide ela vai ter uma vertente lisa e uma vertente triturante. O que seriam vertentes? As vertentes são os planos inclinados na face livre, tá? Então olha só, vertente aqui, ó, tá? Ó. Então aqui nós temos a vertente livre, ó, vertente livre, vertente livre, vertente livre e vertente livre de cada cúspide. E depois nós vamos ter a vertente triturante. Vertente triturante, vertente triturante, vertente triturante e vertente triturante. Tá? Aqui, certo? Então as vertentes são os planos inclinados
né? Porque o que nós temos que entender? Nós temos que entender que é como se nós estivéssemos observando isso aqui, ó. Essa elevação é uma cúspide, claro que não é, né? Porque aqui é um incisivo, né? Não é no caso. Mas só para vocês entenderem que cada elevação dessa, que é uma cúspide, ela é mais ou menos parecida com isso aqui, ó. Tá? Então o que vai acontecer? A elevação é a cúspide. Essa parte aqui que é um plano inclinado, tá? Que é chamado de vertente. Então aqui nós vamos ter a vertente lisa, livre, né? E aqui a vertente triturante, que é voltada mais para o meio, que é a parte do dente que vai triturar mesmo. Então essa borda mais livre, ela acaba não participando muito da trituração. Então por isso que é chamado vertente livre. Vertente livre, vertente livre e vertente livre. Aqui não, aqui é a vertente triturante, vertente triturante, vertente triturante e vertente triturante. Ok? E depois nós vamos ter as arestas. As arestas são linhas, vamos dizer assim, né? Que separam, então, as vertentes lisas das triturantes. Então nós temos as arestas longitudinais, ó. Longitudinais. Separa a vertente lisa da vertente triturante. Vertente lisa da vertente triturante. Vertente lisa da triturante. Tá vendo esse risquinho aqui, ó? Tá? Vertente lisa da triturante. Vertente lisa da triturante. Então, as arestas longitudinais separam, né? Ficam entre as vertentes lisas e triturantes de cada cúspide. Ok? De cada cúspide. E depois nós vamos ter as arestas transversas. Olha aqui, ó, aresta transversa. Tá? Separam as vertentes lisas e triturantes mesiais das distais. Por quê? Se eu pegar essa cúspide aqui, ó, vamos pegar esse dente aqui, inferior. Aqui nós temos a cúspide mesiovestibular. Essa vertente aqui, ó, essa vertente, que é esse espaçozinho aqui, bem na ponta da seta. Aqui é vertente livre, vertente livre, vertente livre, vertente livre. Tá? Aqui, ó, é a vertente triturante. Vertente triturante, vertente triturante, vertente triturante. Só que nós temos uma vertente triturante mesial, distal, mesial, distal, mesial, distal, mesial, distal. Então, o que vai acontecer? Tá vendo que tem essa partezinha mais branca aqui, ó? Tá, ó. Essas são as arestas longitudinais. Ó, aresta longitudinal, aresta longitudinal, aresta longitudinal e aresta longitudinal. O que ela faz? Ela separa a vertente lisa da vertente triturante. Legal, ótimo. Mas agora, olha só. Tá vendo que tem um risquinho aqui, outro risco aqui, outro risco aqui e outro risco aqui? Ela vai separar as vertentes triturantes mesiais das distais. Mesial da distal. Mesial da distal. Mesial da distal. Ok? Então é simples. As arestas longitudinais separam a vertente lisa da triturante. Fechou. De cada cúspide. Legal. Que é isso aqui, ó. Tá? Que é a aresta longitudinal. Agora, as arestas transversas, elas separam em cada cúspide a vertente triturante, né? Mesial da distal, certo? Mesial da distal, mesial da distal, mesial da distal, mesial distal, mesial distal, pronto, né? Então aqui é uma vertente transversa, uma aresta transversa, outra aqui e outra aqui, ok? Que nesta imagem aqui, ó, nós temos, né? Aqui, ó, a aresta longitudinal, tá? E depois nós vamos ter aqui, ó, aresta transversa, transversa, transversa e transversa, ok? E nós vamos ter o vértice da cúspide, que é o encontro das arestas em cada cúspide, tá? Então, o vértice da cúspide está representado, por exemplo, aqui no número 1, ó. A aresta longitudinal se encontrou com a transversa. Então, aqui nós temos uma vertente.
aresta longitudinal com uma transversa, outro vértice. Outro vértice aqui e outro vértice aqui. Tá? Então nós temos 4 vértices, um em cada cúspide, tá? Que é onde se encontra a aresta longitudinal com a aresta transversa. Longitudinal com a transversa, longitudinal com a transversa, longitudinal com a transversa. Tá? Então nós vamos ter aí os vértices da cúspide, que é o encontro das arestas em cada cúspide. Tá certo? Então a crista marginal, pessoal, o que é? Ela vai ser uma eminência linear. Nós estamos observando então nessa imagem aqui, ó, tá? Aqui nós temos a crista marginal, ó. Então número 7, ó, crista marginal, tá? Crista marginal, ok? O que essa crista marginal é? Ela vai ser uma eminência linear, em forma de linha, tá? Por exemplo, nos pré-molares e nos molares, ele vai ser uma eminência linear, né? Nas bordas mesial e distal da face oclusal, tá? Ó, mesial e distal, ó. Então, isso aqui, ó, é a crista marginal. Crista marginal, crista marginal, tá? Crista marginal, crista marginal. Tanto na borda mesial quanto na borda distal, tá? Dos molares e pré-molares, tá? O que acontece? O que essa crista marginal vai fazer? Ela vai manter os alimentos aqui dentro, para que eles possam ser triturados, né, na zona mastigatória, e também protege a área de contato, né? Então, nós vamos ter essas cristas marginais aqui, ó, tá? Que fazem, então, vamos dizer assim, uma delimitação dessa fase oclusal dos dentes pré-molares e molares. E aí, no caso aqui, ó, dos dentes incisivos, né, e caninos, aonde que estaria, então, essa crista marginal? É isso aqui, ó. Essa é a crista marginal, ó. Tá, ó. Crista marginal, e aqui fica a face, né, lingual, né, tanto na borda mesial quanto na borda distal. Ok? Bom, o que mais que nós temos? Nós temos a ponte de esmalte. O que seria essa ponte de esmalte? Ela é uma parte, né, uma eminência em forma de linha, formada aí por esmalte, que une as cúspides. Tá? Então, olha só. Ela vai unir as cúspides no superior. Então, a cúspide disto-vestibular com a mesio-lingual, né, o mesio-palatina, tá, ó, que é essa aqui, ó. Então, no dente 26, tá? No dente 26. Esse dente 26 é o primeiro molar superior esquerdo, tá? E o dente 34 aqui, ele é o primeiro pré-molar inferior, né, esquerdo. Tá? Então, mostrando 2 dentes aqui. Então, aqui nós temos um pré-molar e um molar. Tá? Então, aqui o que vai acontecer? No molar, né, ele vai fazer o quê? Ele vai unir o disto, né, vestibular com o mésio lingual. Isso no superior. Tá? No inferior, ele vai fazer o quê? Ele vai unir o vestibular com o lingual. Tá? Vestibular com o lingual. Então, o que acontece? Essa ponte de esmalte, ela vai estar presente nos dentes posteriores, pré-molares e molares. Só que nos pré-molares, ela vai unir, né, simplesmente, vai unir as cúspides vestibular e lingual. Né? Vai unir, na verdade, é como se fossem, né, as faces, vestibular com a lingual. Tá? Então, ela vai ficar entre as duas cúspides aqui principais. E nos molares, ela vai unir 2 cúspides. Ó. Essa cúspide aqui, que é a disto vestibular, com a mesio-lingual. Tudo bem? Então, mesio-lingual com a disto vestibular. Tá certo? Então, é só uma eminência linear aí, formada, né, é uma ponte de esmalte, na verdade, que faz essa união aqui das eminências, das cúspides, certo? Depois nós vamos ter o tubérculo, né? Então o tubérculo já vai ser uma saliência menor que a cúspide, tá?
E esse tubérculo ele pode ser chamado de tubérculo de Carabelli, ó, como nós estamos vendo nessa imagem aqui, tá? Tubérculo de Carabelli, que é observado então no primeiro molar superior decíduo, ou seja, de leite, né? Ou temporário. E nós temos aqui o tubérculo molar do primeiro molar inferior decíduo também, tá? Que são mais constantes. Então aqui, ó, esse tubérculo de Carabelli é essa pontinha aqui, ó, bem na ponta da seta. Então aqui eu estou olhando o dente na face oclusal dele, tá? Então essa elevaçãozinha aqui, ó, tá? Que é o tubérculo de Carabelli. E nessa imagem aqui estou observando aqui, ó, ok? Essa pequena elevaçãozinha aqui. Já no primeiro molar inferior decíduo é isso aqui, ó. Tá? Então aqui é o tubérculo do primeiro molar inferior decíduo, que é essa elevaçãozinha aqui. Tudo bem? Nos outros dentes, né, no caso nos terceiros molares, ele vai ser arredondado e pequeno. Tá? Então esses tubérculos eles estão presentes nos dentes posteriores e não nos anteriores. Tá? Então eles vão pegar ali de molar, né, do primeiro ao terceiro molar, certo? Do primeiro ao terceiro molar, ok? Além disso, nós vamos ter a fossa, né? O que seria a fossa? A fossa ela vai ser uma escavação rasa que vai existir aqui nas faces linguais dos dentes anteriores, incisivos, né? Superiores, principalmente são mais vistos. Tá? Já no canino, ele já não é tão evidente assim. Ele é menos notável nos incisivos inferiores e também nos caninos. Então aqui nós temos o dente 21. Tá? Ele é o incisivo central superior esquerdo. Tá? Nós vemos aqui a fossa. No incisivo, né, aqui no dente 22, incisivo lateral superior, ele é mais evidente ainda. Tá? Então aqui tanto pode ser no esquerdo quanto pode ser no direito. Então aqui está mostrando o 21, mas poderia ser o 11 também. E aqui está mostrando o 22, mas também poderia ser o 12. Tá? Então tanto o dente 11 e 12, 21 e 22 apresentam então a fossa mais evidente. Já no 23, que é o canino esquerdo, como também poderia ser no 13, que é o canino direito, apresenta-se a fossa, porém em menor, né, visualização. Nos dentes inferiores, nos incisivos inferiores e nos caninos, é que não é muito notável. Então aqui nós temos um canino para demonstrar que a fossa não é tão evidente, né? E o mesmo vai acontecer nos incisivos inferiores, ou seja, 31, 32, 41 e 42, né, que são os incisivos centrais esquerdo 31 e direito 41 e os incisivos laterais esquerdo 32 e direito, né, inferior 42. Tudo bem? Então aqui nós vimos o tubérculo de Carabelli e o tubérculo do primeiro molar, que são saliências menores que as cúspides e que estão presentes aí, né, principalmente nos dentes decíduos, mas também estão presentes aí nos terceiros molares, tá? Permanentes. Nós vimos então a ponte de esmalte, que está presente nos dentes mais posteriores, pegando dos pré-molares até os molares, que é, na verdade, uma eminência, né? Uma ponte de esmalte aqui, uma eminência, uma linha, né, de esmalte que vai unir as cúspides, né? Se for nos molares, vai unir as cúspides mesiolingual com a disto vestibular, e se for nos pré-molares, vai simplesmente fazer a união, né, da cúspide vestibular com a cúspide lingual. Ok? Simples assim. E depois nós vimos as fossas aqui, então, que são escavações rasas que ficam na face lingual, ou seja, na face posterior dos dentes, sendo mais evidentes aonde? Nos incisivos superiores, tá? No incisivo central e lateral superior, tanto direito quanto esquerdo,
e sendo menos notáveis, mas não significa que não exista, tá? Existe, mas só que é bem mais discreto. Aonde? Nos incisivos inferiores, tanto central quanto lateral, e também nos caninos, tanto superior quanto inferior. Tá ok? Além disso, nós temos aqui também o forame cego, tá? O forame cego, ele é uma depressão, né, na parte mais funda aí da fossa, ok? E aí nós vamos ter os sulcos dos dentes, né? E esses sulcos são vistos nos dentes mais posteriores, pré-molares até molares. Bom, então os sulcos, eles podem ser tanto sulco principal quanto secundário, tá? O que seria o sulco principal? Então o sulco, quando a gente trabalha em anatomia, o sulco, ele é uma depressão alongada, uma depressão comprida, né? Ele é como se fosse uma depressão que você faz, né? Onde ela vai ser um pouquinho mais funda, tá? Então, eles são depressões agudas que ficam entre as cúspides, tá? Então, quando você observa esse dente, por exemplo, tá? Que é um exemplo do dente 36, né? Que é o primeiro molar, o que você observa? Você vai observar, então, as cúspides, tá? Então, aqui, ó, cúspide mesiovestibular, cúspide disto-vestibular, vestibular mediana, a cúspide distolingual e a cúspide mesiolingual, tá? O que vai acontecer? Você observa que você vai ter esses sulcos. É como se fossem rachaduras nos dentes, mas são sulcos, tá? Então você vai ter os sulcos, é o sulco principal, que eles são maiores, ó. Esse aqui é o sulco principal, esse aqui é o sulco principal, tá? Esse aqui é o sulco, né? Esse aqui já é o sulco, é um sulco principal também, chamado disto vestibular. Então, cada sulco ele vai ter um nome. Então, aqui nós vamos ter, ó, o mesiovestibular, aqui o sulco lingual, né? Aqui nós vamos ter o sulco mesiodistal, tá? Então, nós vamos ter vários sulcos aqui, né? Apresentando aqui. Então, aqui, ó, vamos observar essa imagem aqui, né? Que praticamente é esse dente aqui. Nós vamos ter o sulco vestibular, tá? Sulco vestibular, que é esse aqui, tá? O sulco lingual, né? Que é voltado mais para a parte posterior, ó, sulco lingual, sulco vestibular, ó, sulco lingual e sulco vestibular, ó, sulco vestibular lingual, ok? Beleza. Depois nós vamos ter qual outro, né? O sulco mesiodistal, tá? Então, sulco mesiodistal, ó, sulco mesiodistal, tá certo? Sulco mesiodistal, que é esse aqui, ó, sulco mesiodistal. Tá certo? Então, aqui nós estamos observando aqui a face lingual e a face vestibular. Então, aqui nós estamos observando, então, a lingual e a vestibular. Tá? Ok? Então, todo esse aqui, ó, todo esse sulco é um mesiodistal, porque ele vem desde o meio, né, da face medial até da face mesial até a face distal. Tá? Então, mesiodistal. Então, todo esse aqui é o mesiodistal. Mesiodistal é o número 6. Aí nós temos o vestibular, nós temos o lingual, ok? Então, os sulcos principais são esses, vestibular, mesiodistal e o lingual. Tá? E aí nós temos alguns outros sulcos que são secundários. Tá? Então, são sulcos de escape, né? São sulcos menores, né? Então, são pequenos, poucos profundos, distribuídos irregularmente na face oclusal. Sobre as cúspides. Sobre as cúspides. Então, aqui nós temos uma cúspide. Esse sulco aqui, disto vestibular, ó, disto vestibular, é um sulco secundário. Tá? Um sulco secundário aqui, um outro sulco, né, um sulco pequenininho secundário aqui. Tá? Então, eles são os sulcos menores, certo? Então eles ficam sobre as cúspides e também nas margens das cristas marginais, né, ó, nas cristas marginais aqui, ó, tá? Cristas marginais, ok? Bom, qual que é a função então desses sulcos? Esses, tanto o principal quanto o secundário, são de
tornar a face oclusal menos lisa possível, fazendo com que facilite e auxilie aí a trituração dos alimentos na face oclusal dos dentes. E além disso, possibilita aí, né, vai ter uma função de escoar o alimento triturado sempre para o meio, tá? Para que eu continue aí a triturar esses alimentos. Lembrando que esses sucos, pessoal, eles podem, né, apresentar algumas fissuras aí, que são defeitos do desenvolvimento, né, dos lobos dos dentes, e vão apresentar algumas falhas no esmalte. E aí, essas falhas no esmalte vai formar algumas fendas. Não são fossetas, são fendas, tá? E aonde vai se desenvolver, então, as cáries. Tá? Então, quando você tem uma cárie, é quando você teve a perca do esmalte que está sobre, né, que está nesses sulcos, principalmente os principais, nos sulcos principais, ok? Então, apareceu uma cárie é porque apareceu aí alguma falha, né? Formou uma fenda, um pequeno buraquinho, perdeu o esmalte e ali começa então a criar as cáries, tá certo? E depois você vai ter os sulcos secundários, que daí, né, tanto o sulco principal quanto os secundários, eles têm essas funções aí de fazer com que todo o alimento seja convergido para o centro dessa face oclusal para melhorar a trituração dos alimentos, ok? E aí nós temos as fossetas. As fossetas, o que são as fossetas? São depressões, porém, né? Depressões, porém, não falhas. Não são falhas, são depressões que existem quando os sulcos principais se encontram. Então nós temos uma fosseta mesial, nós temos uma fosseta central e nós temos uma fosseta distal. Tá? Então essas fossetas é onde você tem um encontro dos sulcos aí, tanto dos sulcos principais com os sulcos secundários, tá certo? Com sulcos secundários. Porém, nessas fossetas, ela pode também aí apresentar o aparecimento de cáries. Se tiver um desgaste do esmalte nessas fossetas, aí sim começa a aparecer então as cáries, tá certo? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao fim desta segunda parte, né, da aula de dentes, aonde nós começamos a analisar todas as estruturas que nós temos nas coroas dos dentes. Então, algumas estruturas são visíveis, estão presentes somente nos dentes posteriores, como, por exemplo, os sulcos, tanto principal quanto secundários, e as fossetas. Tá? A ponte de esmalte, né, também é só nos dentes posteriores, como no caso os pré-molares e molares. O tubérculo também está presente mais aí nos molares, né, principalmente nos molares descidos, mas também apresenta-se nos molares permanentes. A fossa, por exemplo, é só dos dentes mais anteriores, né, incisivos e caninos, ok? Então a fossa só vai existir nos incisivos e caninos. Nos posteriores nós temos as fossetas, tá certo? E depois nós temos aqui cíngulo. É somente nos anteriores, incisivos e caninos. Cúspides, somente nos posteriores, pré-molares e molares. Tá? Crista marginal. Aí sim, a crista marginal nós temos tanto nos incisivos e caninos, como também nos molares e pré-molares. Tá certo? Ok? Então é isso aí, pessoal. Com isso chegamos ao final desta videoaula, parte 2 dos dentes, onde nós trabalhamos especificamente aí, né, as estruturas anatômicas das coroas dentais, tá? Dos dentes. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e compreendido então esta aula, este assunto, e peço para que vocês aí deixem seus comentários no vídeo, né, na descrição do vídeo, para que eu possa estar sanando dúvidas, respondendo elogios, enfim, reclamações, sugestões, tá? Não deixem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos todas as semanas. E desejo a todos ótimos estudos. Um grande abraço
E aproveitem aí esta videoaula e nos vemos até na próxima videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos e até mais.